Queridos amigos, bom dia. Hoje, nosso programa será dedicado à apresentação do livro Compreender as séries de TV, de Mohamed Ridal, a quem agradeço por ter aceitado esta entrevista. Este livro é publicado pela Contre-Culture e será precioso para entendermos a influência das séries de TV, seu papel ideológico e como elas manipulam a opinião. Caro Mohamed, obrigado por aceitar nossa proposta de entrevista. De imediato, você destaca um elemento muito interessante em sua obra sobre todas as transformações entre as séries de TV antigas e as de hoje. Você destaca que nas séries de TV de antigamente, o herói era geralmente um pai de família, trabalhador e virtuoso. Hoje, não apenas os heróis das séries de TV não são mais virtuosos, mas geralmente nem os vemos trabalhar. Lidando, em muitos casos, com consumidores absolutamente não virtuosos, geralmente não engajados em uma vida familiar. Mas também pessoas que não trabalham. Não vemos mais o exemplo real da vida de um trabalhador. Como você explica isso? Qual é um pouco o sentido dessa abordagem? Já. Olá a todos e obrigado novamente pelo convite. Sim, para manifestar um pouco essa transformação e para que as pessoas visualizem. Antes tínhamos a pequena casa na pradaria, ponto. Então, é o trabalhador, o americano que acaba de chegar ao novo continente e que realmente transforma a paisagem e faz dela algo individualista e virtuoso. Ou seja, que vai todos os domingos à igreja, que tem sempre a mesma mulher do começo ao fim, que cria seus filhos na dificuldade e na miséria, ponto dele. E então passamos a uma das séries emblemáticas da modernidade, que são Os Sopranos. Os Sopranos, o que é? É uma série que gira em torno de um mafioso que vive em Nova Jersey e que divide sua vida entre sua vida familiar e sua vida de mafioso com os diferentes gangsters, etc. Pronto. Para entender essa transformação, há dois eixos que são complementares. Então, se pegarmos a parte marxista da análise, podemos falar de Michel Koskar, o maior filósofo marxista do pós-guerra, que inventou esse conceito de liberalismo libertário. Então, para resumir, o capitalismo passa por crises. É obrigado a mutar, e uma dessas mutações é a chegada à sociedade de consumo, ponto. Ou seja, aqui também, não vou me alongar muito, mas o que provoca as crises no capitalismo é a superprodução. Então, como fazemos para escoar a superprodução na sociedade de consumo? Bem, simplesmente fazemos com que os proletários consumam, ponto. Assim, passamos de uma moral rígida, muito do século XIX, onde estamos realmente em uma espécie de economia de subsistência, com capitães da indústria que montam empresas à força do braço, etc. E então, com uma moral cristã muito presente, o patriarca que é muito presente, que está lá justamente para limitar um pouco o consumo ao século XX, onde é totalmente o oposto, o capitalismo, para sobreviver a si mesmo, deve obrigar as populações a superconsumir, 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 ponto. E então podemos falar, por exemplo, você tem um livro bastante conhecido, que Lucien Cerise apresenta frequentemente, que se chama A Sociedade da Indecência, de Stuart Hall. É um livro que explica a história dos meios de comunicação ao longo do século XX, e que explica como em um determinado momento, as elites decidiram mudar o comportamento das pessoas para fazê-las consumir. Ou seja, que antes, alguém de bem era alguém que trabalhava muito, que consumia pouco. Agora, isso se inverte. E é isso que encontramos agora nas séries de TV modernas. E temos realmente essa história, onde a série de TV moderna é um objeto cultural que reflete e influencia comportamentos. E assim, temos essa chegada das séries que giram muito em torno da predação. Então temos muitos gangsters, de uma maneira geral. Nas séries modernas, temos muito poucas pessoas que fazem trabalho e trabalho produtivo. Aqui vemos muito poucos agricultores nas séries modernas. Vemos muito poucos operários nas séries modernas. Vemos simplesmente gangsters, que estão na predação, que estão no roubo, que estão na superconsumação, mas de uma maneira geral. Ou seja, por exemplo, o personagem Tony Soprano
muito arquetípico da série moderna, está na superconsumação de comida. Aliás, vemos isso ao longo da série. Ele começa a engordar, está na superconsumação de mulheres. Ele está sempre com novas mulheres, novas amantes, etc. Evidentemente, sempre no roubo. E é realmente o arquétipo sobre o qual todos os heróis das séries modernas vão se basear. Mas quero dizer até 2025, e podemos ouvir até 2026. E isso vale também para séries destinadas ao público jovem. E em particular, séries como Friends, etc., que acostumaram a ver modelos de heróis jovens que não trabalham. Sim, exatamente. E para esclarecer, por exemplo, tipicamente, a série Friends é muito interessante. Então, para informação, ela se inspira em uma série que passava na HBO chamada Dream On, que foi a primeira série a apresentar esse novo personagem. Agora, é algo muito comum, mas esse novo personagem, ou seja, o executivo que trabalha em uma editora, que tem 30 anos, que é solteiro e que vive em um apartamento em Nova York. Pronto, ponto. Enquanto a geração anterior, aos 30 anos normalmente, está casada, tem filhos, é proprietária. Pronto. Ele tem trabalho produtivo. E assim, temos realmente esse novo arquétipo que chega nesta série Dream On. E os criadores de Dream On são os criadores de Friends, por isso estou falando sobre isso. E assim, na verdade, esse personagem, ele se multiplica em 6 personagens. E esses 6 personagens são realmente 6 nova-iorquinos que vivem em apartamentos. É aqui, da mesma forma, que vemos um pouco a desconexão da realidade. Ou seja, são supostas 6 pessoas que têm cerca de 20 anos que estão entrando na vida e têm enormes apartamentos em Manhattan. Então, normalmente, não conseguem se pagar. E aqui começamos a ter uma espécie de desconexão entre a realidade concreta e o que essas séries nos mostram. Então, a série Friends também é muito arquetípica e realmente, entre Os Sopranos e Friends, temos realmente as duas faces da mesma moeda, o liberalismo e o hiperconsumo, ponto. Então, você também mostra que, evidentemente, já destacamos que agora geralmente são imorais, mas também que o conteúdo, portanto, está sobrecarregado. Isso faz parte um pouco de uma grade de roteiros da série moderna. Ponto. Você pode ilustrar isso com alguns exemplos de séries muito populares dos últimos anos? Eu diria que a série mais emblemática em relação a isso é talvez Game of Thrones. Então, para a pequena história, porque é interessante dizer Game of Thrones vem de uma série de livros feita por George R. Martin. Mas, na verdade, o que é interessante é que George R. Martin se inspirou nos Reis Malditos de Maurice Druon. Então, para as pessoas que não sabem, eram romances históricos do pós-guerra que se baseiam em uma citação apócrifa do Rei dos Templários, do Último dos Templários. Esqueci seu nome, Jacques de Molay. Parece-me, não? Sim, é isso. Pronto. Que disse que foi morto, portanto queimado por Filipe o Belo. Ele lançou essa espécie de sentença. Ele disse: Filipe o Belo. Eu acho que era Guilherme Neudien, então o guarda dos selos da época. Então era a pessoa que conduziu seu interrogatório. Sua tortura, e o Papa, que estava na época em Avignon, disse: eu garanto que você vai morrer no ano, e que seu descendente será amaldiçoado por 13 gerações. Ponto. Então é uma citação apócrifa, sim. Então, é o ponto de partida dos Reis Malditos. Então, eles contam Filipe o Belo, etc. E para a pequena informação, isso realmente acontece. Eles morreram no ano seguinte. E então, é uma série de romances históricos assim. E então, isso inspirou Game of Thrones. Na verdade, falo disso porque as melhores ideias de Game of Thrones vêm dos Reis Malditos quando olhamos. O Conselho do Rei, etc. Todas essas coisas vêm dos Reis Malditos. Então, isso é interessante. E então, para falar de Game of Thrones, estamos realmente nessa. A parte de personagens, mas não vou me alongar muito. Estamos realmente nos personagens que são elites. Então, que são supostamente os melhores de todas as pessoas. Normalmente, uma elite é isso. Nos mostram a nobreza. Eles devem ser nobres. E lá, por outro lado, é incesto, é violência, à torto e à direito. Quando a pessoa perde suas mães, perde seus sentimentos, etc. Ela começa a agredir um subordinado, até sangrar. A homossexualidade. Evidentemente, quase em todas as temporadas, aqui está. E realmente, Game of Thrones é uma série muito emblemática nesse aspecto. Os heróis agora têm todos uma ambiguidade moral. Ponto. Todos têm um lado bom e um lado mau. E todos vão acabar cedendo às suas pulsões em algum momento. Então,
Você explica que, nos últimos anos, o wokismo se inseriu no conteúdo das séries de TV. Ponto. Você poderia nos dizer quais são, na sua opinião, as séries mais conhecidas e wokistas ou subversivas nos últimos anos? E por quê? Explique, analise um pouco, decifre um pouco para o público como ele pode ser manipulado por esse tipo de séries de TV. Justamente, estávamos falando de Game of Thrones. Então, o movimento woke é um pouco complicado, porque não é realmente um conceito, ponto ini. É complicado de definir. Mas se olharmos historicamente, o que é o movimento woke? Basicamente, é a correlação do Twitter com as lutas negras. Então, é na época do Black Lives Matter e do crescimento do LGBT. E eu explico um pouco isso no meu livro. Mas, na verdade, se quisermos ver o movimento woke como um movimento político, devemos vê-lo como os LGBT, algo que usa os movimentos negros para avançar sua agenda. Lá eu explico o porquê no livro, não vou me aprofundar muito. Mas Game of Thrones é um caso muito interessante porque era uma série que não era nada woke no início. Mickey começou a cristalizar muitas críticas, especialmente sobre o lugar das mulheres. Então, obviamente, as mulheres estão lá porque são bonitas e nuas sobre o lugar das minorias. Ponto. Por exemplo, não vou entrar em detalhes, mas em um momento, você tem pessoas de pele escura, ou são de pele escura, ou negras que são escravas. Ponto é eliminado. Então dizemos, mas por que vocês ainda colocam negros e árabes? Isso significa que vocês não terão árabes como escravos, ponto. E assim, Game of Thrones começou a cristalizar muitas críticas assim. E paralelamente a essas críticas sobre Game of Thrones, você tem um novo participante no mundo da produção chamado Netflix que está chegando. E o que eles pensam? Eles pensam, nós vamos fazer HBO. Então, Game of Thrones, as séries que mencionei, foram realmente produzidas pela rede e pela produtora HBO. Nós queremos fazer HBO, porque são eles que fazem as melhores séries. Mas precisamos fazer algo diferente. Precisamos estar em outro segmento. E essas críticas wokistas chegam em boa hora. Eles pensam, bom, vamos fazer HBO mais woke. Aliás, é por isso que eu chamei o título do capítulo de HBO, para todos. E eu te interrompo. Você escreve que o wokismo é uma luta contra a norma. Acho que é interessante desenvolver esse conceito e mostrar como, no conteúdo das séries de TV, isso se concretizou. A série mais emblemática desse movimento woke é uma série chamada Orange is the New Black, que se passa no universo prisional e em uma prisão feminina. E lá, é claro, há lesbianismo a rodo, e os negros são bonzinhos, os brancos são maus, ponto. É realmente nesse momento que tudo isso começa a subir. E um dos personagens que parece positivo é um personagem transgênero, ponto. Então, aqui temos um pouco da resposta à sua pergunta. Ou seja, estamos nos Estados Unidos? Bom, os Estados Unidos são um pouco particulares, porque, tecnicamente, os brancos são mais legítimos que os negros, ponto. Mas, na verdade, é um pouco isso. Então, temos uma série chamada Orange is the New Black. Os brancos são mal vistos, ponto. Os negros são personagens positivos. E o personagem mais positivo é um personagem transgênero, ponto. Então, um personagem com a sexualidade um pouco indeterminada, ponto. E assim, Netflix, essa série Orange is the New Black foi um grande sucesso. E assim, na esteira dessa série, começaram a lançar várias séries woke. Uma delas é famosa e se chama Sense8, por exemplo, feita pela Wachowski. Então, são os responsáveis por Matrix, por exemplo. Bom, a outra que se chama DOA, bom, houve muitas, mas grosso modo, o DNA é o mesmo ponto. É realmente essa coisa do movimento woke que continua até agora. É a demonização dos brancos, a celebração das minorias, sejam negras ou em termos de sexualidade não heterossexual, não heteronormativa. E assim, eu explico no livro que se quisermos sintetizar, o wokismo é uma luta contra a norma. No sentido de que, então, estamos nos Estados Unidos, na Europa, etc., são os brancos que são demonizados. Mas se fizéssemos séries woke na África, seriam os negros que seriam demonizados. Se fizéssemos séries woke na Ásia, seriam os asiáticos que seriam demonizados. Porque todo o objetivo do wokeísmo é o objetivo do liberalismo, ponto. E o objetivo do liberalismo é o objetivo de Davos. E o objetivo de Davos é dizer que somos todos ilotas. Ninguém é legítimo em sua terra, mesmo que a tenha trabalhado. Porque normalmente é um pouco isso, que trabalhamos em nossa terra, somos legítimos para viver lá, ponto. Então, que você seja branco,
heterossexual na Europa. Você não é necessariamente mais legítimo que um negro homossexual, ou mesmo que um negro transgênero. Da mesma forma, na África, os negros não são mais legítimos que os brancos, e assim por diante. E assim, quando começamos a olhar realmente a raiz do wokeismo, na verdade, é isso que encontramos. Exceto que o wokeismo só existe no Ocidente, pode-se dizer. Exatamente. Mas já começam a surgir algumas ramificações na Ásia. Vou dar um exemplo concreto. Ponto Lens. A série Squid Game que foi lançada. Ponto. Então, Squid Game é o que chamamos comumente de Battle Royale. É uma série onde, basicamente, você tem personagens que jogam um jogo. E, na verdade, apenas o vencedor sobrevive. Os outros morrem durante o jogo. Ponto. E houve 2 temporadas de Squid Game. E já na primeira temporada de Squid Game, notamos algo. Ponto. Notamos, então, que é uma série coreana. Eu ressalto. Notamos que há um personagem negativo coreano. Ponto. Há um personagem positivo paquistanês ou indiano. Enfim, dessa etnia. Ponto gay. E assim eu me lembro que na época eu notei isso. Ponto. Eu pensei, é engraçado que os coreanos também têm uma minoria um pouco positiva assim. E eu pensei, bom, no início, não faço muita ligação pensando, é da. Mas agora, por exemplo, você tem a segunda temporada de Squid Game, que foi lançada. E o que eles nos apresentam? Um personagem transgênero, até mesmo entre os coreanos. Sim, exatamente. Mas, aliás, há uma anedota engraçada que, em um momento, na verdade, o personagem transgênero que eles escolheram, pegaram um homem e deixaram ele deixar o cabelo crescer. Então não é um verdadeiro ator transgênero. Ponto. E assim, vamos ver o showrunner, ou seja, a pessoa que criou a série. E perguntamos a ele, mas por que vocês não escolheram um transgênero? E ele dá essa resposta engraçada. Ponto, ponto. Ele diz, na verdade, não há nenhum na Coreia. Não há transgêneros na Coreia. De qualquer forma, entre os atores. Então, é um pouco. Você sabe, o que Kadirov disse quando lhe perguntaram sobre a homossexualidade? Ele disse, não, mas não há homossexual. Então, é bem engraçado. Mas então começamos a ver que esse movimento woke, começamos a atacar um pouco a Ásia, mesmo que ainda seja sempre a técnica do rolo chinês. É sempre a Tatilon, nunca vai a Franco, etc. Ponto. Mas as outras civilizações vão ser mais refinadas. Então, BlackRock e Vanguard são investidores da HBO e da Netflix. Você destaca? E com quais consequências perceptíveis, na sua opinião? BlackRock, então da HBO. Eu sei, mas de qualquer forma, a Netflix é certo que é um investidor da Netflix. Então, para relembrar, BlackRock é o maior fundo de investimento do mundo, que detém mais de 10 trilhões de ativos. E BlackRock começou, eu acho, a entrar na Netflix. Isso deve ter sido por volta de 2014, 2015. Algo assim. E então BlackRock é o que chamamos de fundo de investimento institucional. Ponto. Desculpe, um investidor institucional. Ou seja, quando você tem uma empresa como a Netflix, uma empresa de capital aberto, ela está na bolsa. Ponto. Você pode comprar ações da Netflix para si mesmo, se quiser investir. Ponto. Mas o que chamamos de investidores institucionais, ou seja, esses fundos de investimento, são muito importantes porque eles dão um certo sinal ao mercado. Ou seja, todos os investidores, como nós mesmos poderíamos ser, vão olhar para os fundos de investimento e perguntar o que eles estão fazendo. Eles estão investindo na Netflix. Isso significa que eles estão... Então, eles usam um pouco dessa influência e dessa reputação, inventando o que chamamos de critério ESG. Ponto. Então, o critério ESG, o que é? Eu detalho muito mais no livro. Ponto. Mas é uma espécie de nota dada às empresas e que é um pouco um sinal para dizer aos investidores, vocês podem investir ou não. Então, não funciona assim. Mas se eu caricaturar, eu dou 19 de 20 para a Netflix. BlackRock dá 19 de 20 para a Netflix. Bem, vamos investir na Netflix. Eles vão dar 2 de 20 para a Tesla, por exemplo. Porque não gostam do Elon Musk. Bem, muito bom. Muito mau sinal. Não devemos investir na Tesla. Concretamente, funciona um pouco. E no EG, então, é um acrônimo que significa ambiente, social e governança em inglês. O critério que mais nos interessa são os critérios sociais, porque é aí que se esconde o que chamamos de wokeismo. Ponto. E assim, vou pular algumas mediações. Ponto. Mas, na verdade, quando nós estamos retomando os relatórios de acionistas da Netflix, percebemos que a Netflix começa a partir do COVID, que é uma data muito simbólica. Um tipo de catalisador que vai se colocar sob a influência de fundos de investimento como a BlackRock para contabilizar homens, mulheres, negros, brancos, latinos. Os personagens de diversidade sexual, etc., seja na frente da câmera, atrás da câmera, na gestão.
E eles vão começar a fazer contabilidades assim, para justamente atender a esses critérios. ESG. E assim, para sintetizar tudo isso, na verdade, a BlackRock, ao emitir essa nota, incentiva essas empresas de entretenimento a se aprofundarem cada vez mais nesse wokismo, ponto. Porque, concretamente, a Netflix pensa, quanto mais eu fizer uma série woke, melhor será a minha nota. Então, mais investidores virão até mim. Você explica precisamente que o Covid-19 foi um evento importante nessa mudança. Porque, na verdade, como você explica que esse evento, talvez desejado pelo Fórum Econômico Mundial de Davos, teve um impacto tão grande, inclusive no conteúdo das séries de TV? Então, na minha metodologia, o que eu fiz foi simplesmente pegar os relatórios de acionistas da Netflix e acompanhar ano após ano, para saber o que dizia. E a coisa interessante é que esses critérios ESG, eu acho que a BlackRock falou sobre isso pela primeira vez em 2015, 2016. E então eu acredito que foi uma reunião de acionistas em 2017. Há um fundo de investimento que durante essa reunião de acionistas fez essa proposta dizendo: os critérios ESG são bons. Deveríamos implementar critérios ESG, porque será bom para a nossa mobilidade, etc. E como funciona numa reunião de acionistas? Na verdade, os acionistas podem fazer propostas. E você tem um conselho de administração, que dá um parecer, positivo ou negativo, após os votos dos acionistas. E assim estamos em 2017, mais ou menos. E esse conselho de administração diz: não, vamos preferir os critérios do entretenimento. Devemos gerenciar as operações diárias. Isso vai nos custar muita energia. Então eles simplesmente dizem não, ponto. E algo muito engraçado é que a reunião de acionistas, logo após o Covid, então deve ter sido em 2020. Percebemos que a Netflix imediatamente começa a implementar esses critérios ESG, sem questionamento dos acionistas. Ou seja, eles vão dizer, bom, agora fazemos um relatório de acionistas. Todas as pessoas também farão um relatório ESG. Algo também engraçado, sistematicamente, eles juntam diversidade ao meio ambiente, como no ESG. Ou seja, mesmo nos relatórios de acionistas. Os parágrafos se seguem. É bem engraçado. E aí eu me perguntava, mas por que, em um determinado momento, é com o Covid-19 que isso acontece? E eu encontro a resposta no famoso livro que você conhece de Claude Bard e Thierry Maurer, que se chama Covid-19, o plano Reset, ou a grande reinicialização ponto. E percebemos que, na verdade, tudo isso vai fazer. Ou seja, a BlackRock é um fundo de investimento que trabalha com Davos, que faz parte de um grupo particular cujo nome eu tenho, mas que é, grosso modo, um tipo de motor do Fórum de Davos. Davos, o conteúdo objetivo do livro Covid-19 é a grande reinicialização, se quiséssemos sintetizá-lo, é dizer, é Klaus Schwab que diz, é Davos que diz, o Covid-19, não acredite que é um evento ruim, é um evento genial, porque vamos poder avançar nossa agenda. E assim, cito um livro muito conhecido de Naomi Klein, que se chama A Terapia do Choque, que consiste em dizer que em movimentos assim de grandes perturbações, na verdade, é o momento em que você pode avançar todas as medidas que quiser, porque, de qualquer forma, nada vai impedi-lo, ponto. Ela usou como exemplo Pinochet, a economia liberal imposta no Chile, na época em que, justamente, era isso a estratégia do choque. Aqui, a estratégia do choque foi o Covid-19. Foi o choque que permitiu avançar muito rapidamente essa agenda. E, obviamente, a ideia é que não há mais nenhuma fricção, não há mais nenhum bloqueio. Porque, de qualquer forma, o conselho de administração é forçado a aceitar tudo. Então, essa é um pouco a ideia geral. Você aborda o lobby na televisão. Vamos nos concentrar em diferentes elementos desse lobby. Fale-nos, se quiser, sobre a NAACP e o GLAD, dois acrônimos por trás dos Condem, poderosos lobbies, que intervêm até no Fórum Econômico Mundial de Davos. Sim, isso terá uma relação direta. Então, a NAACP, para ser muito claro, é o lobby negro, na televisão e no cinema. E o GLAD é o lobby pró-LGBT igualmente, na televisão e no cinema, ponto. Grosso modo, a NAACP é algo que existe desde o início do século XX, ponto. É bem antigo, ponto. Mas teve poucos efeitos, na verdade. Porque, apesar de um lobby constante, isso é o que é bem engraçado. Ou seja, os negros são uma parte muito importante dos Estados Unidos.
seja em termos históricos ou mesmo demográficos. Mas, na verdade, tiveram avanços muito pequenos. Ou seja, no cinema não conseguiram impor nada. A única coisa que conseguiram impor foi na televisão. A partir dos anos 70, conseguiram impedir que os negros fossem mais sistematicamente associados a papéis negativos. Ou seja, nos anos 70, você tinha muitas séries onde os negros eram os vilões, onde eram cafetões, onde eram delinquentes, etc. A NAACP fez lobby para acabar com isso. E é por isso que, em um determinado momento, nos encontramos em séries dos anos 70 e 80. Na verdade, o vilão se torna um branco ruivo. Há muito essa coisa na televisão. E isso, na verdade, não é delírio. É o chefe da Columbia que disse isso na época. Ele disse que essa mudança vem diretamente do lobby da NAACP na televisão. Mas você tem vários lobbies. Você tem o lobby militar. Tem muitos lobbies assim que existem e fazem lobby na televisão ou no cinema. Por exemplo, eu pego o exemplo de Pearl Harbor. Há vários assim. E a NAACP, e então o outro lobby do qual você me falou, é o GLAAD. Então, esse é o lobby pró-LGBT, que é certamente o lobby mais poderoso. Então, é um lobby do qual eu faço a história no livro, mas que realmente ganha um novo impulso por volta de 2013 e 2014, quando uma pessoa muito interessante chamada Sarah Kaiteris se torna presidente do GLAAD. Sua estratégia é associar sistematicamente as causas LGBT às celebridades. Então, a ideia é que você tem uma celebridade e alguém do GLAAD atrás. Então isso, em primeiro lugar, Assim, o aumento das doações, obviamente, vem com isso porque as celebridades geralmente têm dinheiro. Elas investem. Então, você terá realmente atores muito conhecidos como Leonardo DiCaprio, Charlize Theron, etc., que estão, de uma forma ou de outra, envolvidos com o GLAAD.com. E Jennifer Lopez também, Naomi Campbell. Então, tantas celebridades que visivelmente não apenas apoiaram com sua voz, mas também com dinheiro, a causa do GLAAD e do GLAAD Media Awards. Exatamente. Justamente os GLAAD Media Awards. Pessoal, há uma anedota bem engraçada. Ou seja, os GLAAD Media Awards são uma cerimônia que premia, dá pontos positivos às redes de televisão, que favoreceram a representação LGBT, etc. E então sim, há uma cerimônia onde está Jennifer Lopez, a Naomi Campbell, eu acho, que fala sobre os direitos dos transgêneros, algo assim. E você tem outra atriz chamada, eu acho, Lupita Nyong'o, que você pode pesquisar na internet. É bem conhecida, que é de origem ugandense. E o que é engraçado é que nessa cerimônia, ela fala sobre os direitos dos LGBT ugandenses. Enquanto estamos nos Estados Unidos, e ela solta isso assim. Então, isso. E assim, temos essa associação, o GLAAD, que começa a ter cada vez mais presença. E haverá um evento que vai acontecer, que os levará diretamente a Davos. Esse evento é... Então, Ariane Getty é uma mulher conhecida porque é a neta de Jean-Paul Getty. E Getty era Jean-Paul Getty era um dos homens mais ricos dos Estados Unidos nos anos 60, porque, na verdade, ele tinha uma empresa de petróleo, E Getty, a família Getty, é muito conhecida. Por exemplo, você tem um banco de dados que é conhecido na internet chamado Getty Image. É diretamente, na verdade, da família Getty. E essa Ariane Getty, então a neta de Jean-Paul Getty, está muito sensibilizada para a causa LGBT. Porque seu próprio filho, não sei como dizer, está em um relacionamento com um transgênero, que é um youtuber canadense. Ou uma youtuber canadense. Não sei como dizer. E, portanto, ela está muito sensibilizada com essa causa. E, portanto, ela mesma tem uma fundação. Então, ela é uma milionária. Ela mesma tem uma fundação e diz ao GLAAD, GLAAD, eu vou levar vocês a Davos e vou ajudar vocês a lançar algo. E chamaremos de GLAAD, Instituto de Mídia, que será uma empresa de consultoria que vocês vão trazer diretamente para as grandes empresas do CAC 40, como Netflix, Microsoft, etc. E isso vai gerar uma receita. Então, realmente, temos uma transformação do GLAAD nesse momento em que Sarah Kaitelis, que assumiu o GLAAD, está presente em Davos. E, na verdade, é importante saber que está presente em Davos. Sim, é para fazer painéis. O que eles chamam de painéis? Ou seja, uma espécie de apresentações assim para a mídia e tudo.
Mas, na realidade, o principal interesse de Davos é o networking. Então, na verdade, quando ela leva Sarah Kaitelis a Davos, ela permite que ela conheça os chefes da Microsoft, da Netflix, etc. Isso permite que ela coloque seus consultores. Seus consultores, concretamente, são pessoas que vão dar uma espécie de aulas de LGBT nas grandes empresas como Netflix e Microsoft, dizendo, é preciso dizer ele e ela, e se não é majorismo, não sei muito bem. Então são pessoas que vão dar esse tipo de aula, e vocês podem me perguntar, mas por que a Microsoft e a Netflix aceitam isso? Bem, o interesse deles é poder dizer, Ofo, Glad nos deu bons pontos. Vamos colocar isso em nosso relatório de acionistas e no relatório de acionistas da BlackRock. Eles vão nos dar uma boa nota, ponto. Porque como avançamos na compra da WOC, teremos uma boa nota, e isso vai atrair investidores. Então temos todo um ecossistema assim que se forma, onde, na verdade, todo mundo ganha sistematicamente. O Glad vai ganhar passando. Consultores e, evidentemente, a Microsoft e a Netflix, eu ressalto, pagam esses consultores, o que lhes traz uma receita de várias dezenas de milhões de dólares por ano, Netflix, Microsoft, etc. Eles poderão colocar isso em seu relatório de acionistas, aumentar sua nota ESG e, portanto, aumentar o número de investidores. Então eles ganham dinheiro e em Davos, eles avançam com o dinheiro da política. É assim que esse tipo de ecossistema se forma. Vocês citam, aliás, o programa de mídia transgênero no qual o relatório do GLAD explica que a Netflix colabora com o GLAD para destacar personalidades transgênero. Então, isso se traduz de forma muito concreta em uma propaganda dentro das séries. Sim, completamente. Mais cedo, eu falava de Orange is the New Black, onde um dos personagens destacados e positivos é um personagem transgênero. E para realmente falar mais sobre esse ecossistema, que vamos fazer um pouco crescer, é que Sarah Kaitelis vem, do grupo Let's Team, ou seja, da revista. Ela não trabalhou diretamente no time, trabalhou em jornais que pertencem ao time. E o time, na verdade, está muito presente nesse avanço dos transgêneros. E, portanto, Sarah Kaitelis vem do time e passou diretamente do grupo. Letine para o GLAD. E no GLAD, ela recompensa, portanto, esse famoso transgênero que fez a série Orange is the New Black. E esse transgênero está na capa do time, então, mais uma vez, todo mundo ganha. É uma espécie de rede onde todo mundo se conhece. Há um lado bem engraçado assim, e então, sim. O que é engraçado, aliás, é que, na verdade, há vários programas no GLAD. Vocês têm um programa de mídia transgênero. Tem muitos programas assim. E, na verdade, a grande ideia do GLAD é dizer que vamos fazer lobby na televisão e no cinema. Ponto. Então eles apresentam isso assim, para fazer histórias que nos representam. E que são positivas, subentendido, que se parecem com homossexuais, etc. Que são positivas e, portanto, eles fazem isso, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, tem um programa dedicado às populações latino-americanas. Então a ideia é dizer que vamos fazer histórias concretamente com mexicanos homossexuais, para que os mexicanos homossexuais possam se reconhecer, etc. Há uma coisa muito engraçada também que eles perceberam que tinham dificuldade em fazer uma penetração no sul dos Estados Unidos, então obviamente no Texas, etc., que é muito conservador. E portanto eles têm um programa especial para o sul dos Estados Unidos. E por exemplo, vocês têm uma coisa assim. Eu peguei os relatórios do GLAD e, em um momento, é a história dessa família texana que percebeu que seu filho era um transgênero, era super bem, eles estão muito felizes, etc. Ele destaca esse tipo de história. Ponto. E, portanto, temos realmente o GLAD funcionando para todas as populações assim. Podemos imaginar que um dia eles fizeram coisas para os negros. Talvez um dia façam coisas para os muçulmanos. Por exemplo, é muito possível. Então, aqui está a potência do GLAD. E para talvez voltar ao que eu dizia sobre o wokismo, talvez antes que não estivesse claro, é que eu dizia que o wokismo é, em resumo, a chegada das redes sociais e a utilização pelos LGBT do movimento negro para avançar sua agenda. É que não devem ser muito concretos. O NCAA, ou seja, o lobby pró-negro, em 100 anos teve pequenas conquistas na televisão que não são realmente grandes coisas. Por outro lado, o GLAD, em 5 anos, vocês têm praticamente todas as produções da Netflix, onde há homossexuais, negros, etc. Então sentimos realmente que nessa história, na verdade, é o LGBTismo que realmente se utiliza dos negros para avançar sua agenda e que são realmente eles que estão na vanguarda desse tipo de movimento do wokeismo. Então vocês também sinalizam que o Pentágono é influente também na televisão e no cinema. De que forma? Lembrem-nos um pouco como o Pentágono age para forçar certos aspectos do conteúdo.
Então, eu disse isso antes, há um lobby pró-militar na televisão e no cinema, e é tão institucionalizado que, por exemplo, vocês têm a Disney, eles têm um escritório especial, na verdade, para se corresponder com eles, tanto que é institucionalizado, e muito concretamente. O lobby militar vai querer, evidentemente, que se dê uma imagem positiva do exército americano na televisão. E, por exemplo, Cito o exemplo de Pearl Harbor. Então, para aqueles que não sabem, Pearl Harbor é um filme do início dos anos 2000. Eu acho que relata, na verdade, o ataque dos japoneses a Pearl Harbor, simplesmente. E o Harbor. Então, o Pentágono tinha o direito de reler o roteiro do filme Pearl Harbor e fazer suas observações. E, bom, isso se traduz. O lobby se traduz por se o Pentágono aceita ou não emprestar seu material militar à Disney. Por exemplo, a Disney precisa, evidentemente, de porta-aviões, de aviões para filmar, para fazer o filme, simplesmente. E caso contrário, ele coloca obstáculos. E, por exemplo, eu acho que notadamente o filme Apocalipse Now, eu acho que, na verdade, estou falando de memória, ele teve esse problema. É que, então, Apocalipse Now é sobre a guerra do Vietnã. Mas é algo muito crítico em relação ao exército americano. Justamente porque Coppola queria criticar o exército americano e, portanto, evidentemente, não ia pedir a aprovação do Pentágono e, bem, ele teve que comprar ou alugar seu próprio material militar para poder filmar seu filme. Então, isso explica, aliás, uma parte dos problemas de produção. Mas é assim que acontece, concretamente. E nas séries de TV, vocês têm exemplos específicos de intervenção do Pentágono? Na série de TV, não acredito, isso deve ter acontecido. Mas não penso que sim, ponto. Há uma série onde eu suspeito fortemente que houve uma intervenção do Pentágono. Vou explicar por que, na verdade, houve uma minissérie que, aliás, é muito boa, chamada Band of Brothers. Então, é uma minissérie em 6 episódios. Então, há 2 versões. Há uma versão que, na verdade, mostra a chegada dos americanos durante a Segunda Guerra Mundial na Europa. E, portanto, segue assim uma tropa. Segue uma tropa. A partir do momento em que eles chegam, até o momento em que conseguem derrubar Hitler, e a outra, que se chama Band of Brothers Pacific. Então, lá é a mesma coisa. Mas é com os japoneses. Aliás, eu recomendo as 2 séries. São muito boas e eu recomendo. As 2 séries são muito boas e eu recomendo. Até mesmo a segunda Pacific. Porque mostra um lado da Segunda Guerra Mundial que nós, como franceses, não conhecemos muito. Porque não foi na Europa, aconteceu no Pacífico e contra o Japão. E, portanto, aprendemos muitas coisas. Mas, evidentemente, quando olhamos, há algo bastante marcante, que é que os militares são, evidentemente, sempre positivos, mas o que é engraçado é que os inimigos são realmente mostrados como, diria, seres demoníacos, parece mesmo, vocês sabem, os orcs e o Senhor dos Anéis, ou seja, que sejam os alemães ou os japoneses, eles têm sistematicamente a cabeça coberta. Além disso, os alemães estão vestidos de preto. Então eles realmente têm a cabeça coberta de preto. Nunca os vemos viver entre eles, nunca os vemos ser humanos, etc. Vemos um personagem de um alemão, por exemplo, na primeira série, e assim, era um americano de origem. Alemã que saiu dos Estados Unidos para se alistar com a Alemanha porque acreditava em Hitler. Enfim, são realmente coisas assim. E aí eu suspeito fortemente que houve a intervenção do Pentágono. Por quê? Porque os produtores são Tom Hanks e Steven Spielberg, que na verdade estiveram na corrente de salvar o soldado Ryan. Era isso, ponto. Assim como fizeram com o soldado de Ariane, fizeram essa série, ponto B. E mesmo que eu não tenha encontrado uma fonte, duvido muito que o Patagone tenha colocado seu grande set lá, ponto. Então, alguns pensam que a eleição de Trump à presidência dos Estados Unidos vai mudar essa propaganda wokista na televisão, ponto. Você acredita nisso? E não é tarde demais. Então, de fato, vimos uma mudança claramente. Então, há a chegada de Trump à Casa Branca, mas também um tipo de descontentamento geral que se manifesta um pouco nas produções da Marvel. Todos os filmes de super-heróis, etc., que a princípio eram filmes de super-heróis, um pouco para crianças, com um bom que mata um mal, ponto. Começou a haver muitas ideologias neles. Portanto, um descontentamento do público, que começou a parar. Tudo se acumulava na eleição de Trump, tudo se acumulava na intervenção no espaço público de Elon Musk.
que também frequentemente dá a sua opinião sobre as obras audiovisuais, que, por exemplo, faz muitas piadas sobre a Netflix. Da mesma forma, até intervenções de Mark Zuckerberg, o chefe do Facebook, que disse que eles iriam começar a parar um pouco de basear a organização de sua empresa em tudo que é wokista. Ter, por exemplo, quando perguntam se você é homem ou mulher, uma lista de 60 gêneros, esse tipo de coisa. Bom, ele disse que ia... E podemos pensar. E da mesma forma, se quisermos somar isso às séries que funcionam muito bem, que realmente funcionam em um modelo antigo, às séries de um tal Taylor Sheridan, que é, portanto, um personagem interessante porque é um texano da classe média americana que chega a Hollywood, que tentou ser um pouco ator, e onde ele começou a se tornar realmente famoso foi quando se tornou roteirista. Ele fez roteiro, entre outros, de um ótimo filme chamado Sicário. Para aqueles que se interessam, que fala grosso modo sobre a luta contra as drogas na fronteira com o México. E Taylor Sheridan lançou uma série de séries onde realmente estamos Isso toma totalmente o contrapé de tudo que vimos nos últimos anos. Ou seja, é a glorificação do mal branco de mais de 50 anos contudo. Notavelmente, sua técnica é muito de retomar antigas glórias de Hollywood que todos nós amávamos, por exemplo. Eram os filmes da minha infância, onde há Kevin Costner, Sylvester Stallone, Harrison Ford, fazendo os personagens principais de uma série. E ele vai mostrar um lado da vida americana, mas realmente de forma muito positiva, ponto. E à primeira vista, poderíamos até dizer que é muito saudável, ponto. Mas, por exemplo, há algo que eu noto nessas séries, é que normalmente agora sempre há uma mulher forte. Sempre há uma mulher que parece lidar melhor que os homens, etc. O que parece bastante louco quando, por exemplo, uma dessas séries se chama 1883 e se passa em 1883 nos Estados Unidos. E você tem mulheres dando ordens a homens, enfim, isso parece bastante delirante assim. E então, para se interessar, para responder à sua pergunta, à primeira vista, poderíamos acreditar que, na verdade, todas essas mudanças políticas, as obras de Taylor Sheridan, que funcionam bem, etc., são uma reviravolta total em relação ao período wokista, que está atrás de nós, ou que está totalmente atrás de nós. E eu penso que a chegada já não podemos desfazer o que foi feito. Portanto, tipicamente, todo esse período wokista se manifesta agora onde sistematicamente é uma mulher forte, mesmo nas produções que parecem saudáveis. E para mim, foi simplesmente a primeira onda. Tivemos realmente esse grande impulso durante 10 anos, ponto. É um passo para trás, 2 passos para frente. É que, na minha opinião, entre aspas, se quisermos ir muito rápido, a nova ordem mundial entendeu que eles foram um pouco longe demais. Eles veem pouco esses epifenômenos assim, essas reações do público, reações políticas, etc. Pronto. Eles pensam, bom, vamos acalmar o jogo por alguns anos, ponto. E depois, na minha opinião, eles vão retomar a coisa porque não podemos esquecer que tudo isso, toda essa propaganda é, de qualquer forma, destinada aos mais jovens, que são, de qualquer forma, os mais receptivos, o receptáculo mais flexível de todas as novas ideologias. E não podemos esquecer que todas as crianças que cresceram com esse período wok, que têm 10 anos agora, em 10 anos terão 20 anos, poderão votar, por exemplo. E eles, por exemplo, talvez digam, um transgênero, não vejo problema. Um homossexual, não vejo problema. Eu vi quando era pequeno na TV. Então, sou bastante pessimista. Mesmo que o que está acontecendo seja bastante positivo de maneira geral. Ponto. Eu acho que foi a primeira onda, que a segunda onda chegou, que vai chegar ainda mais forte. E assim por diante. Então, sua obra trata apenas de séries de TV americanas, ponto. Mas você pode fazer extrapolações em relação ao que são as séries de TV francesas? Você considera que as séries de TV francesas estão marcadas pelos mesmos vícios, se posso dizer, e pelas mesmas influências? As séries de TV francesas, já. Eu assisto bem pouco, porque muitas vezes não são muito qualitativas. Grosso modo, nas séries francesas, você vai ter as séries na TF1, Joséphine Ange Gardien, esse tipo de coisa, que não tem um conteúdo ideológico muito presente, para ir muito rápido. Mas, por exemplo, eu me lembro que na série Plus Belle La Ville, não sei se você se lembra dessa série, que eu acho desapareceu, eu acho, um dos primeiros personagens homossexuais, por exemplo. E até transgênero. Havia até... Ah, ok, eu não sabia, ponto. Aqui está, transgênero.
Portanto, temos de qualquer forma uma espécie de avanço assim. Na minha opinião, isso é mais proveniente da esquerda cultural francesa, que está muito nessas coisas. Portanto, temos realmente essas séries que são feitas realmente para a classe média provincial, para ir muito, muito rápido. Ponto. Mas não podemos esquecer que... Ponto. Então eu falo muito da HBO no livro Ponto A, e a Canalon, que produz uma enorme quantidade de séries e filmes, é diretamente inspirada pela HBO. Ponto. Ou seja, mesmo seu modelo de ser uma TV paga que ganha dinheiro com esportes. Ou seja, a HBO, a Canalon era de futebol. Ponto. Em francês, era de futebol. E longas metragens. Ponto. A Canalon é totalmente inspirada pela HBO. Ponto. E mesmo quando olhamos as produções televisivas da Canalon, é totalmente inspirado pelos americanos. Ponto. E então, vemos diretamente uma influência direta. Depois, conhecendo a população da Canalon, conhecendo seu público, que são os bobos parisienses, não parece muito surpreendente que o progressismo passe muito mais facilmente. E a última pergunta, você tem uma ideia da proporção de séries de TV americanas que os franceses assistem? Então aqui, devo admitir que não. Imagino que tanto em relação à qualidade, vamos dizer, da filmagem, quanto em relação também ao fato de que o que é mais programado, as séries de TV americanas influenciam não apenas, claro, o público americano, mas muito amplamente o público internacional. E em particular o público europeu. Sim, claramente. De qualquer forma, não há... Então não tem um número preciso, mas um indicador, por exemplo, é que agora os jovens não assistem mais TV. Obviamente, eles assistem serviços de streaming. E na verdade, basta ver o motor de recomendação do serviço de streaming. Ponto. E na Netflix. Então pode haver de vez em quando séries francesas, mas que muitas vezes são séries produzidas porque há cotas de produção, etc. Mas o que eles destacam é principalmente séries americanas. Ponto. Então lá há um grande período de séries coreanas, porque é algo que está um pouco em alta. Ponto. Mas quando você pega os serviços de streaming, que os franceses assistem mais, ou seja, Netflix, Disney, Prime, é por outras razões. O que eles destacam é séries americanas. Portanto, os mais jovens, é evidente que é 90%. Eles devem assistir isso. Muito obrigado, Mohamed, por esta entrevista. Ponto ou por esta entrevista. E lembro aos nossos telespectadores que entender as séries de TV por Mohamed Hidal é publicado pela Contre Culture. Custa, eu acho, 13 euros, o preço de venda. 12 euros. Certo, ponto. E então, de qualquer forma, realmente, um livro que eu recomendo para entender bem a influência das séries de TV na opinião pública. Obrigado novamente, Mohamed, por essa entrevista. Bom, uma última palavra para os autores e editores. Aqueles que gostariam de me enviar seus livros para que eu possa entrevistá-los são convidados a enviar seus livros para o seguinte endereço postal. 152, Rue Auguste, Lambiotte, 1030 Bruxelas. Finalmente, este programa não poderia existir sem a Média Press Info, que é um meio de acesso livre e gratuito, mas que necessariamente precisa de apoio financeiro para continuar sua missão. Portanto, não hesite em apoiar com uma doação o trabalho da Média Press Info. Obrigado novamente e até a próxima semana.